desativados que seguem em órbita. Muitas vezes, esses objetos não apresentam funcionalidade alguma e podem eventualmente colidir com satélites funcionais e até mesmo pôr em risco a vida dos astronautas. Felizmente, a maioria decai em poucos anos, ou seja, a própria, mas desta vez, um grande lixo espacial resolveu decair bem acima do Brasil e atravessou a atmosfera rapidamente. Detalhe, o evento foi registrado por inúmeros ângulos. No vídeo de hoje vamos entender exatamente o que aconteceu e conferir os registros fantásticos. O lançamento do primeiro satélite Sputnik o simples fato de remover um objeto da influência gravitacional da Terra foi uma conquista notável para a humanidade. Tudo isso não serve apenas para provar que conseguimos chegar lá em cima, mas a nossa vida hoje gira em torno da tecnologia espacial. Vai desde internet, GPS, monitoramento da Terra, do Sol e muito mais. Além disso, ter satélites telescópios lá em cima é muito importante para a astronomia, porque ficamos fora da atmosfera e fora das turbulências do ar. Só vantagens, não é? No entanto, essa parte poética dos lançamentos é um pouco deixada de lado quando consideramos que muitos desses lançamentos estão poluindo a órbita, apesar do inegável avanço tecnológico de ter esses equipamentos lá na órbita. De foguetes deixados para trás são verdadeiras bombas relógios ao ponto de não explodir necessariamente lá em cima, mas sim colidir uns com os outros, desencadeando uma catástrofe de proporções impressionantes. Afinal de contas, milhares de pedaços podem ser espalhados pela órbita da Terra, e muitos deles estando a velocidades supersônicas de milhares de quilômetros por hora, onde há astronautas lá dentro. Mas por que exatamente ninguém faz nada quanto a isso? Bom, a verdade é que existem sim projetos que planejam limpar a órbita, mas o fato é que há um protocolo a ser seguido quando um satélite chega ao final de sua vida. Apesar de que nem sempre ocorre tudo como planejado. Quando um satélite se torna lixo espacial, ele não pode mais passar pelo que chamamos de correção orbital. Curiosamente, quando o dono do equipamento decide abandonar o satélite, suas opções variam conforme a altitude da órbita que o objeto ocupa. No caso dos satélites em órbitas elevadas, como a geoestacionária a 36.000 km acima da Terra, bastante o suficiente para prevenir os problemas a curto prazo. Nesse cenário, um satélite desativado pode permanecer lá para sempre. Mas quando um satélite está em órbita baixa, a cerca de 400 km de altitude aproximadamente, é possível que os operadores do satélite estiverem evitando causar danos significativos a outros satélites operacionais. O desafio fica intenso mesmo quando perdemos a comunicação com o satélite, e não dá para desviá-lo para o oceano, por exemplo. Este problema específico fica mais concentrado nos estágios de foguetes não reutilizáveis, que não possuem qualquer controle lá em órbitas, quando um lixo espacial imenso resolveu cair na atmosfera bem acima do sul do Brasil e assustou muita gente local. E todos que estavam de olho no céu naquele instante na região se depararam com uma imensa bola de fogo cruzando o céu de uma ponta a outra, orbitando a Terra desde o último dia 22 de agosto, ou seja, lançado há poucos dias antes de decair. Um provável estágio de foguete russo, Soyuz, rasgou o céu numa trajetória que passou acima dos estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, provavelmente se deslocando a cerca de 27.000 km por hora em média, de acordo com o levantamento preliminar da rede 1692, com a órbita coincidindo com baixa margem de erro para o horário da passagem acima do sul brasileiro. Rapidamente, as estações de monitoramento do céu com entradas atmosféricas de lixos espaciais costumam durar muito mais tempo, pois os objetos que ousam a reentrar vão lentamente perdendo altitude, câmeras especializadas em capturar o céu noturno que estavam apostas naquele momento. Levando em consideração lançamentos anteriores, geralmente esses estágios possuem mais de 2 toneladas de massa relacionado ao estágio superior do foguete. Certamente estamos falando de uma parte do foguete Soyuz, usado para levar mantimentos até a estação espacial, onde após cumprir seu objetivo de acelerar a carga útil ao espaço, foi deixado para trás em órbita para decair de volta na Terra.
Em uma coincidência, o objeto veio a cair justamente acima do Brasil, mas poderia ter sido muito bem acima do oceano caso a órbita tivesse depende muito da velocidade em que ele estava no momento. De acordo com os cálculos orbitais, os rastreadores de satélites dizem que ele estava passando a 165 km de altitude quando fez a passagem aqui no Brasil, o que é extremamente baixo quando você considera que está se quando, pois mesmo lá no espaço, há moléculas avulsas de ar capazes de desacelerar, causar arrasto e fazê-la cair até 1 km por mês. Mas me conta aí, você chegou a observar a passagem desse lixo espacial? Deixa seu relato aí nos comentários. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está